Olá, alunos! Bem-vindo ao nosso curso Compreendendo o Setor de Saúde. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as mudanças da remuneração do sistema, ou seja, a mudança do Fee-for-Service para o Fee-for-Value. Primeiro, a gente precisa entender o que é o Fee-for-Service. O Fee-for-Service nada mais é do que o pagamento ou remuneração por um serviço baseado no item que foi consumido ou executado. No sistema de saúde, isso é como a gente vai abrir a conta e cobrar do paciente ou da operadora de saúde conforme a gente for utilizando os serviços. Então, um serviço de fisioterapia, por exemplo, uma gasoterapia, um item, uma gase, um medicamento que é dado, a gente cobra esse serviço item a item. É como se você fosse numa lanchonete e pedisse um sanduíche, um refrigerante e uma batata frita. A sua conta vem discriminada item a item. Qual é o problema desse modelo de remuneração vigente hoje? É que ele incentiva modelos econômicos que a gente chama de perversos, né? O que é isso? Ele está desalinhado com o propósito da saúde. Ele incentiva, por exemplo, que o provedor de saúde remunere pela superutilização. Se você foi internado num hospital e de repente você acaba contraindo uma infecção hospitalar, isso é mais lucrativo para o hospital, porque você vai passar mais tempo lá, as diárias vão contar com mais vezes, você vai tomar mais medicamentos, e por isso que a gente diz que é um incentivo perverso para o modelo de remuneração. Também não se estimula a prevenção, porque quanto mais você ficar doente, mais você vai gastar. E você não consegue ter uma remuneração que é ligada à qualidade. Além do mais, você tem pouco incentivo entre um provedor de saúde, um prestador de saúde, de te entregar qualidade ou não. Afinal de contas, ele cobra por item, e não por qualidade. Ele encoraja essa questão da sobreutilização. Você tem gastos altos que não são ligados à qualidade e gastos altos que não estão ligados à satisfação do paciente. Se você olha, por exemplo, em alguns países, esses gastos per capita que a gente tem, eles ultrapassam a barreira da média. Nesse gráfico aqui que a gente tem aqui do lado, você pode ver que os Estados Unidos ele tem um gasto per capita 250% acima do que é esperado da média dos países desenvolvidos. Enquanto que a incidência de doença, a expectativa de vida, ela está em linha com os outros países. Ou seja, se gasta muito mais para um cidadão americano para se manter a expectativa de vida do que em outros países. Nesse sentido, foi criado esse conceito do Fee-for-Value. Da onde veio isso? De uma teoria chamada de Value-Based Healthcare Delivery. Ela foi desenvolvida pelo Michael Porter e pela Elizabeth Teisberg. Os dois são da Harvard, nesse livro que a gente tem aqui do lado, que é o Redefining Healthcare. Como funciona essa questão do Fee-for-Value? A grande questão é gerar valor para o sistema. E como é que isso é feito? Quando você consegue unir os interesses dos entes que fazem parte desse sistema, ou seja, a operadora, o provedor e o paciente. O paciente ele quer utilizar o serviço, mas não quer pagar. A operadora não quer que o paciente utilize o serviço, mas é ela que paga. E o provedor quer cobrar o máximo possível e que o paciente utilize mais vezes. Quando a gente muda essa lógica no Fee-for-Value, a gente faz com que o valor seja medido conforme o resultado que é obtido pelo provedor sobre o custo da utilização. E quais são as dificuldades disso? Como é que a gente entende essa geração de valor? Primeiro, como que a gente mede esses resultados? O que são os resultados dentro de um serviço de saúde? Se a gente estivesse analisando uma indústria, era muito fácil você analisar o resultado de uma construção de uma peça, de uma construção de uma ponte. Mas quando a gente fala em saúde, o resultado ele leva um conjunto de características e variabilidade de finais. A gente tem, por exemplo, a reconstrução de um joelho. Se para uma pessoa normal você voltar a caminhar após uma cirurgia de joelho, é um ótimo resultado. Mas para um atleta profissional, ele não vai ter a mesma performance jogando. Então para ele aquilo não é um bom resultado. Do outro lado da equação, a gente tem como que a gente vai medir os custos disso. E hoje a gente tem uma medida
que tenta olhar os custos segundo as condições, que a gente chama de DRG. O que é o DRG? O DRG nada mais é uma forma de você empacotar a forma com que a pessoa entrou, em qual condição ela entrou e qual que é o custo previsto para resolver aquela condição. Então, por exemplo, unha encravada. Se eu tiver uma unha encravada leve, é esperado que eu gaste X reais para cuidar disso. Se eu gastar mais, eu estou sendo ineficiente e o sistema não me remunera. E se eu gastar menos, quer dizer que eu utilizei poucos recursos e a pessoa vai ser reinternada com um problema, ou aquele problema pode evoluir para um mais grave, né? Então, o sistema não remuneraria de volta o provedor por aquilo. Ou seja, você divide o risco da opção e da prática com o provedor. Exige um grande esforço de integração. E essa provavelmente é a maior dificuldade da implementação do Fee-for-Value. O que a gente tem no meio do caminho, né? O que acontece de fato entre Fee-for-Service e Fee-for-Value? Alguns modelos de pagamento, alguns modelos de remuneração que estão levando em consideração pacotes, o que eles chamam de Bundle Payments, que nada mais é do que você botar dentro de uma cirurgia todos os itens possíveis que podem estar lá. Você calcula uma média e você tem um preço fechado por pacote. Isso desestimula que o provedor utilize serviços extras e itens que sejam fora do pacote para encarecer o processo. E você dá uma previsão para a operadora de saúde na hora que ela for fazer o pagamento. Um outro modelo é o que a gente chama de pagamento por performance. O que é isso? Isso é a base hoje que está sendo utilizada no Obamacare. O provedor de saúde está sendo monitorado faz mais ou menos uns 10 anos. Todos os provedores de saúde dos Estados Unidos são monitorados e hoje o governo tem uma base do que é o custo médio e o que é o resultado médio de alguns itens, de alguns DRGs. O provedor que sair desse DRG, né, que gastar mais ou que entregar um serviço de saúde pior, ele vai ter uma penalização no final do período e o provedor que entregar dentro das margens, ele vai ter um bônus financeiro. E é assim que a gente tem essa dinâmica entre Fee-for-Service e Fee-for-Value. E essas foram as grandes tendências nas mudanças dos modelos de remuneração. Muito obrigado e até a próxima.